Nesse vídeo você verá a origem do Homem-Aranha de 2099. Conheça o Miguel O'Hara, saiba como ele adquiriu seus poderes, como ele conseguiu seu uniforme e quais foram as suas primeiras ações como Homem-Aranha. E se você quiser mais vídeos de origens assim como esse, é só sapecar o like aqui embaixo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Agora relaxe e preste muita atenção, porque a história já vai começar. A história começa nos mostrando o Homem-Aranha fugindo da polícia local, conhecida como Olho Público. O ano é de 2099 e enquanto vemos a perseguição, conseguimos separar também que a cidade é extremamente tecnológica, possuindo até mesmo carros voadores. Acontece que o Homem-Aranha é muito ágil e por isso conseguiu fugir dos policiais de uma forma bem fácil, ao se misturar com a população dentro de um shopping lotado. Nos é mostrado então o homem chamado Miguel O'Hara entrando em sua casa. Esse é o Homem-Aranha do ano de 2099 e ele está estressado com tudo o que vem acontecendo. Sentado em sua poltrona, ele começou a lembrar de algumas coisas que ele viveu alguns dias atrás. E então nos é mostrado grandes acontecimentos até ele se tornar o Homem-Aranha. A história volta para o passado e vemos uma conversa que ele teve com seu chefe na empresa Alchemax. Nessa conversa, o Miguel mostrou para o Aaron que sua pesquisa em alteração genética estava tendo um progresso muito satisfatório. Essa pesquisa era baseada em um super-herói que viveu no século passado ao que eles vivem, chamado Homem-Aranha. O Miguel mostrou a foto do herói e disse que ele era incrível. Tinha força sobre-humana, conseguia saltar muitos metros e ainda tinha a capacidade de andar pelas paredes. Com isso, ele queria que seu programa envolvesse uma mutação para tentar recriar os poderes do Homem-Aranha. Mas enquanto eles conversavam sobre isso, o dono da Alchemax apareceu e disse que ficou sabendo que os testes dos experimentos do Miguel O'Hara estavam tendo um grande desempenho em animais, e por isso ele conseguiu uma cobaia humana. O homem explica que a cobaia era um prisioneiro que tinha sido condenado por 40 anos de prisão e que tinha se oferecido como voluntário para testes científicos. Então, o prisioneiro foi colocado dentro de uma cápsula onde o experimento foi realizado. O nível do teste foi o mais baixo, pois eles não queriam reescrever o código genético inteiro do prisioneiro, somente queriam dar super força para ele. Porém, ao abrirem a máquina, todos os cientistas ficaram surpreendidos. O homem havia virado um monstro todo deformado e estava extremamente forte. Ele começou a atacar o Miguel, mas acabou morrendo em questão de segundos. Tudo isso acabou mexendo muito com o psicológico do Miguel, que pediu demissão do seu emprego. Ele disse que não queria mais se envolver em um incidente tão horrível como esse. Porém, o dono da Alchemax não gostou nada disso e chamou ele para uma conversa. Enquanto os dois conversavam em uma sala, o Miguel tomou uma taça de vinho que tinha sido oferecido pelo Sr. Stone. Só que ele não esperava pelo pior. O Sr. Stone não queria que o Miguel O'Hara deixasse a empresa, porque ele sabia do potencial gigante que o cientista tinha. Por isso, ele colocou uma droga extremamente viciante, misturado com um vinho que o Miguel ingeriu. Ele mesmo contou isso para o seu empregado e disse que agora ele não teria mais escolha, pois a droga era tão poderosa que fazia com que o corpo do usuário ficasse totalmente dependente dela. O corpo do Miguel precisaria tanto da droga como precisa de oxigênio, por exemplo. E o Sr. Stone explica que somente ele conseguiria fornecer essa droga para o Miguel, e depois disso mandou ele embora. Ao chegar em casa, a mulher chamada Dana, que era a esposa do Miguel, viu que ele estava estranho e foi falar com ele. Mas, como a droga era alucinógena, ele viu um monstro ao invés da sua esposa e lhe deu um soco no rosto. A Dana ficou totalmente assustada e, ao perceber o que fez, o Miguel se sentiu muito mal. Pediu desculpas para ela e explicou toda a história sobre a droga que ele ingeriu. Ela ficou com pena do seu marido e o abraçou, dizendo que queria que ele ficasse bem. Então, durante a madrugada, o Miguel foi até a Alchemax, burlou a segurança e foi até a sala de experimentos. O seu plano era usar o seu próprio estudo para reescrever seu código genético para o que ele era antes, para que ele não fosse mais viciado na droga. Ao programar a máquina e entrar nela, uma coisa horrível aconteceu. O Aaron, que era o chefe do Miguel, passou pela sala e viu que ele estava entrando na máquina.
Por ter inveja do seu colega de trabalho, o Aaron sabotou o equipamento e colocou tudo no nível máximo para que a cápsula explodisse e o Miguel morresse. A máquina realmente explodiu, mas para o espanto do Aaron, o Miguel havia sobrevivido. Assustado, ele foi até o Miguel para ver o que tinha acontecido, e se assustou mais ainda quando viu o que o homem que ele havia tentado matar se transformou. O Miguel teve o seu corpo modificado. Agora ele tinha dentes mega afiados, pequenas garras nas pontas dos dedos e um olhar inteiramente branco. Com um susto, o Aaron sacou um revólver que sempre estava com ele e começou a atirar contra o Miguel. Porém, nenhum tiro o acertava. Agora, ele estava incrivelmente ágil. E ao desviar dos tiros, uma bala acertou o tonel que explodiu com o impacto. A explosão jogou os dois homens para longe, e o Aaron foi arremessado para fora do prédio. Mas antes que ele caísse, o Miguel conseguiu segurá-lo. Só que houve um problema. As garras nos dedos das mãos do Miguel estavam machucando o braço do Aaron, que com tanta dor se sacudiu até ser solto e cair lá de cima. Nisso, os guardas da Alchemax chegaram e atiraram contra o Miguel, que ao desviar dos tiros, acabou caindo do prédio também. Porém, ele conseguiu se segurar com suas garras e percebeu que agora era capaz de andar pelas paredes. Então, ele chegou à conclusão de que o seu experimento tinha sido modificado pelo Aaron e ele acabou recebendo superpoderes. Enquanto estava no terraço do prédio, tentando fugir dos guardas, passou sobre ele em um planador um homem chamado Tourette. Ele era devoto da igreja do Thor, o qual acreditava que um dia o poderoso Thor voltaria para o planeta Terra. O Tourette estava sobrevoando a Alchemax, dizendo que a empresa era composta por tiranos e que ele iria fazer de tudo para derrubá-los. O Miguel aproveitou a oportunidade e pulou para o planador do Tourette para fugir dos policiais. Enquanto voavam, o Miguel se apresentou como Homem-Aranha para o Tourette. E como ele sabia que no passado havia um herói com o mesmo nome aracnídeo e que era aliado do Thor, o Tourette resolveu ajudá-lo. Porém, o planador não aguentou o peso dos dois e acabou caindo. Já no chão, o Miguel agradeceu a ajuda e se desculpou pelo planador. Porém, o Tourette disse que não havia problema, o que importava era ajudar. E ainda deu a ideia para que o Miguel pegasse uma parte do tecido do planador para fazer de máscara. E foi justamente isso que ele fez, já que nenhum dos guardas tinham visto o seu rosto. A história é cortada e vemos que o Sr. Stone não gostou nada do que aconteceu em sua empresa. Por isso, para descobrir o causador de tudo, ele convocou um homem chamado Risco, um caçador de recompensas que é metade humano e metade máquina. Com sua tecnologia ocular, o Risco conseguiu reconstituir todos os acontecimentos através dos registros térmicos deixados no local, e viu que quem fez aquilo tinha habilidades especiais, já que era capaz de escalar prédios. O Risco então diz que não dá para saber a identidade do homem, mas que se o pagamento pelo serviço for alto, ele vai atrás para matá-lo. E é claro que o Sr. Stone aceitou a condição. A história é cortada e vemos o Miguel O'Hara em sua casa. Enquanto ele conversava com a Layla, a sua secretária virtual que possui aparência holográfica, ele descobriu que suas garras se retraíam quando ele tocava sua pele, e por isso ele não se machucava. Nisso, ele ficou se questionando se ao ter mais controle dos seus poderes, ele conseguiria retraí-las por vontade própria. Mas enquanto pensava nisso, o seu irmão Gabriel chegou na sua casa. Ele estava preocupado, pois a Dana contou para ele sobre o problema do Miguel com a droga que ingeriu. Durante a conversa entre eles, o Miguel foi até a janela e percebeu um homem estranho vindo em direção ao seu prédio. Era o Risco, e ele já o conhecia. O Miguel imaginou que aquilo não era coisa boa, e por isso expulsou o seu irmão da sua casa, para que ele não corresse perigo. Ele entrou de volta para sua casa e teve uma ideia. Ele sabia que o Risco tinha um rastreador de calor, e por isso não iria adiantar fugir, porque uma hora ou outra ele iria achá-lo. Mas o Miguel tinha uma vantagem. O Risco não sabia o seu nome verdadeiro, ele estava atrás do homem com poderes, por isso o Miguel decidiu se disfarçar. Então, ele pegou uma roupa que ele tinha comprado no México durante o feriado do Dia dos Mortos. Essa roupa era feita de moléculas instáveis, e seria ótimo para ser um uniforme de super-herói. Além disso, o Miguel colou em sua roupa pedaços do tecido do planador do Tourette. Isso faria com que ele conseguisse planar também. Então, com seu novo uniforme de Homem-Aranha, o Miguel se jogou da janela do seu prédio em direção ao Risco.
Por sorte, sua ideia de usar o tecido do planador deu certo, e ele realmente conseguiu pairar sobre o ar, até colidir com um caçador de recompensas. Depois do ataque, ainda surgiu uma multidão de seguidores da igreja do Thor e disseram para o Risco não se meterem com um aliado do Deus do Trovão. Com isso, começou a confusão, com todos eles atacando o vilão. Porém, o Risco era extremamente forte e habilidoso. Sem muito esforço, ele conseguiu derrotar todos os devotos do Thor. E para protegê-lo de algo pior, o Homem-Aranha 2099 se jogou na frente e começou a lutar contra o Risco. Só que o Miguel era inexperiente nessa vida de herói e por isso começou levando a pior. Mas a coisa piorou ainda mais quando o Risco matou um homem e disse que se o Aranha não se entregasse, ele iria matar mais pessoas. Esse fato trágico irritou tanto o Homem-Aranha que o herói conseguiu acertar um soco poderoso no seu inimigo. Em seguida, ele saiu correndo para criar mais registros térmicos para confundir o Risco e fazer com que o vilão não descobrisse onde ele morava. O Homem-Aranha fugiu pela cidade até entrar de volta no edifício em que ele morava. O que ele não percebeu era que justamente o seu irmão Gabriel estava passando por ali e viu a perseguição acontecer. Em seguida, o Miguel passou pelo seu apartamento somente para misturar seus rastros térmicos e o Risco não perceber que Miguel O'Hara e Homem-Aranha eram a mesma pessoa. Ele pulou pela janela e o vilão continuou o perseguindo. Até que, de repente, o Aranha conseguiu dar mais um golpe surpresa no Risco. Mas isso não adiantou muito e o caçador de recompensas utilizou uma arma com alta tecnologia e conseguiu parar o herói. Enquanto levava ele para a Alchemax, o Risco não acreditava que o Homem-Aranha seria capaz de escapar daquela sua armadilha. Mas, para sua surpresa, o Miguel usou sua força e suas garras nos dedos para rasgar aquelas faixas resistentes e novamente atacou o Risco. Enquanto eles brigavam, o Risco apertou o braço do Aranha e, inacreditavelmente, uma teia foi disparada de cima do seu antebraço. Sim, ele havia acabado de descobrir que também tinha o poder de lançar teias, só não sabia como é que tinha feito isso. A confusão continuou e, de uma maneira muito incrível, o Homem-Aranha conseguiu fazer com que o bastão elétrico do Risco encostasse nas próprias costas do vilão. Isso criou um curto-circuito que fez o Risco ser derrotado e ficar caído no chão. A história então é cortada e voltamos para o Miguel O'Hara no seu apartamento, como no começo da história. Enfim, ele havia terminado de lembrar o que tinha se passado nos últimos dias. Ele ainda nos conta que passou 2 dias inteiros andando pela cidade somente para confundir o rastreador de calor do Risco e para ter um tempo para ajustar as coisas. Agora, com superpoderes, ele sabe que sua vida mudará bastante. Só lhe resta esperar para ver as coisas ruins que irão acontecer. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários o que você achou mais legal da origem do Homem-Aranha 2099. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal também, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera, um forte abraço e até mais!